Olá! A Câmara Municipal de Hortolândia tem algumas informações importantes que podem salvar a sua vida e a de seus colegas. Fique atento. Em caso de incêndio, não se desespere. Nós temos uma equipe preparada para conduzir você até a saída de emergência mais próxima. Siga as orientações do funcionário brigadista, que vai conduzi-lo até o ponto de encontro em segurança. Por isso, saia calmamente, sem correr, sem gritar e nem empurrar. Muita atenção! Existem placas de sinalização espalhadas por todo o prédio para orientá-lo em caso de emergência. Se estiver acompanhado de crianças ou pessoas com mobilidade reduzida, segure firme na mão delas e não solte. Não use elevadores em hipótese alguma. Lá dentro você corre risco de morte. Então procure sair pela escada utilizando o corrimão como apoio. Lembre-se, sempre mantenha a calma e muito cuidado para não cair. Fique tranquilo. Obedecendo às orientações da Brigada de Incêndio, você sempre estará seguro. Câmara de Hortolândia, protegendo a sua vida. Olá, boa noite a todos que estão no plenário presentes, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Nessa noite, nós temos aqui uma oportunidade de debater a respeito de um projeto de lei que está colocado na Comissão de Justiça e Redação e que essa comissão entendeu, por unanimidade, de que esse debate, nessa audiência pública, com o secretário de Educação e abrindo para que todo o plenário possa fazer também questões, assim como as pessoas que nos assistem pela TV Câmara podem enviar suas questões, que tem uma pessoa nossa que vai retirar essas questões e logo depois encaminharemos para o secretário ou para quem de devido seja, para que possa fazer as suas respostas. Quero começar essa audiência pública com uma frase de Francis Bacon que diz que a leitura torna o homem completo, a conversação o torna ágil e escrever lhe dá precisão. A educação ela tem um papel fundamental e todos que aqui estão e que nos acompanham sabem muito bem disso, que é uma ferramenta que pode transformar a vida das pessoas e pode dar a essas pessoas uma condição de vida que elas jamais imaginaram. O conhecimento é algo que é seu pela eternidade, que ninguém tem poder de tirar. Adquirir conhecimento é um poder tão maravilhoso que ele pode transformar toda uma nação a partir dessa movimentação. Para que a gente possa começar, eu gostaria de convidar aqui para a mesa de extensão o professor Renato, secretário adjunto da Secretaria de Educação. Por favor, sente aqui a minha primeira cadeira à esquerda. Convidar também o professor Donizete, para que possa aqui, ao lado do Renato, sentar-se à mesa de extensão para participar conosco. Só os dois, né? Só os dois. As demais professoras, educadores, todos os agentes de educação que aqui estão conosco, quero agradecer a presença de todos. Fiz questão de encaminhar a cada escola, a cada unidade escolar do nosso município, um convite para essa audiência. Foi a única população convidada. Logicamente, colocamos no site da Câmara, né? Temos que fazer uma publicação que é regimental, que a façamos, mas convidamos apenas as pessoas ligadas à educação, por entender que essa lei está voltada a esse tema. Então, ninguém melhor que os professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, para que aqui possam estar. O que está em debate nessa noite é o projeto de lei número 15/23, que ele dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino, inclui o currículo da rede de ensino do município de Hortolândia e dá outras providências. Como é que nós faremos? Eu vou passar aqui aos vereadores da Comissão de Justiça e Redação, que é a primeira comissão dessa Casa de Leis, para que façam uma saudação. Logo depois,
Passarei a palavra ao secretário num tempo de 15 a 20 minutos, para que ele faça uma apresentação sobre esse projeto de lei, ora em discussão, e depois eu vou abrir para questões que, porventura, nós tenhamos, seja pela TV Câmara, seja em relação a vocês. As questões serão feitas especificamente ao secretário ou a quem a pessoa queira perguntar, e logo depois das respostas, nós então encerraremos a nossa audiência pública, ok? Só para que vocês saibam como será o mecanismo. Agradecer a presença do vereador Enoque, que está aqui conosco já sentado na mesa de extensão. Passo a palavra então ao Carlão para a sua saudação. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo que está participando hoje. E esse projeto é para todo mundo acompanhar, que é um projeto muito sério. Então, agradeço a presença aqui do Jonathan, presidente Paulão, nosso secretário Fernando, Regis, a todos que estão acompanhando aqui a nós. Então, muito obrigado a todos pela presença e uma boa noite. Obrigado, vereador Carlão. Passo a palavra ao vereador Jonathan. Senhor presidente, Paulo Pereira, vou cumprimentar aqui também o vereador Carlão, o vereador Regis, cumprimentar também o nosso secretário de Educação, Fernando, Renato também, cumprimentar todos os professores, as professoras que estão aqui nos acompanhando, a todos os colaboradores da saúde aí. Fernando, agradecer aí a presença, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir alguns temas, ainda mais quando se trata do assunto educação, né? Da formação dos nossos alunos. Essa casa que tem o total cuidado de analisar todos os projetos, que eu sei que a educação manda aqui para a gente aqui. E quando a gente tem alguma dúvida, o diálogo ele é muito importante. Então, hoje, esse tema importante aqui hoje, sobre esse projeto aqui, para a gente entender algumas situações, e agradeço desde já a sua disposição para estar vindo aqui hoje fazer esse bate-papo, esclarecer algumas coisas, e o Poder Legislativo que está aqui para poder ajudar, né, a nossa cidade a desenvolver, a crescer e formar cidadãos de bens da forma que tem sido feito até então. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Jonathan. Passo a palavra ao vereador Regis. Todos, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Em nome do nosso presidente da comissão, Paulo Pereira Filho, gostaria de saudar aqui o nosso vereador, que compõe também aqui a Comissão de Justiça e Redação, o vereador Carlão, o vereador Jonathan. Meu muito obrigado aqui ao nobre vereador, companheiro de palanca aqui também, o vereador Enoque. Em vosso nome, senhor presidente, também saúdo aqui o nosso secretário de Educação, nosso secretário aqui, juntamente com o presidente do meu partido também, que tem a honra de estar compartilhando com ele aqui, Fernando Moraes. Em seu nome, Fernando, também gostaria de agradecer aqui a presença do nosso adjunto Renato, do professor Donizete. Obrigado pela presença, e que nesse debate aqui possamos sair com algumas coisas aqui que possa contemplar aquilo que nós temos aqui, a necessidade aqui, e que temos algumas dúvidas. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Regis. Quero chamar também para compor a mesa de extensão o Tiago, que preside o Conselho de Educação. Cadê o Tiago? Por favor, Tiago. Sente-se ao lado do vereador Enoque. Bom, a todos que nos acompanham, a ideia de chamar essa audiência pública, já disse então, é para que a gente possa debater, porque tudo que está ligado à educação, além da importância e do peso que tem a questão educacional do município, do estado ou da nossa nação, é fundamentalmente importante que a gente possa votar com clareza do que estamos votando. Como essa lei ela traz consigo inúmeros termos que são técnicos e que o Poder Legislativo não tem a necessidade de ter conhecimento de todas as leis, e não há problema de reconhecer ignorância em algumas questões, porque não há pessoa que saiba tudo sobre tudo,
Então, nesse sentido, nós preferimos chamar essa audiência pública para ouvir daqueles que são responsáveis por essa pasta os esclarecimentos sobre a lei, porque assim nós deixamos registrados nos anais dessa casa e ofertamos a todos os vereadores, quando da votação da lei, a condição de ter consciência clara, efetiva do que é que está votando e por que está votando. É com esse objetivo que a Comissão de Justiça e Redação entendeu de chamá-los, professores, educadores, de uma maneira geral, para estarem aqui nessa noite. E, sendo assim, passo a palavra, então, ao secretário Fernando, que gentilmente aceitou o convite, com quem eu combinei a audiência, liguei antes de estabelecer, a comissão conversou, liguei para o Fernando e falei, Fernando, o que você acha da gente fazer uma audiência pública para discutir isso? E ele, de pronto, concordou, entendeu também que era de bom grado fazê-lo, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Com a palavra, Fernando. Só uma parte, presidente. Sim, vereador. É que você esqueceu, não posso complementar a mesa? Não, o senhor pode complementar. Na verdade, eu não esqueci, eu tinha dado isso à comissão, os membros da comissão. Como Vossa Excelência não faz parte da Comissão de Justiça e Redação, eu ia deixar para o final, mas como Vossa Excelência, a minha parte hoje já, eu passo a palavra para Vossa Excelência fazer a saudação devida, então. Primeiro, agradecer a Deus por mais um dia, parabenizar a Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão vibrante, é a comissão que faz, que trabalha lá no início de todo o projeto. Agradecer ao companheiro Regis, o nosso presidente o Paulo, o Jonathan, o Carlão e o nosso Fernando, todos os professores, né? O Tiago está do meu lado e o Donizete. Professores, os que estão nos ouvindo. Muito importante esse debate, presidente. Quero lhe parabenizar por essa ação, porque você traz um debate antes que chegue o projeto no plenário. Isso é muito importante para que nós possamos, em conjunto, porque um governo bom é um governo de unidade, onde todas as secretarias, junto com as comissões e principalmente com o Poder Legislativo, possa fazer um projeto adequado àquilo, ao anseio dos professores, diretores e de todo o nosso município. Muito obrigado pela parte, presidente. Muito comprometidos, né, com essa pasta, que é uma pasta que emerge, né, vereadores? Um olhar atento, vigilante, porque nós trabalhamos com o maior tesouro da cidade, que são as nossas crianças, né, gente? Então, isso tem uma atuação direta com as famílias, e é super importante que a gente possa ser, sempre que houver algum projeto, algum programa, alguma mudança de rota na educação, essa é a casa. Essa é a casa que a gente tem que vir aqui publicizar, porque eu entendo perfeitamente, né, toda a institucionalidade que envolve essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, e dentro dessa concepção de propostas de leis, propostas de bons projetos, boas práticas, né, que a gente possa ofertar a todo o nosso território. Quero aqui, em especial, reiterar o meu agradecimento ao vereador Paulão, porque entendeu rapidamente a necessidade de se fazer isso, tanto que eu disse a ele que eu não combinei com nenhum vereador no envio do projeto de lei para cá, porque esperava que já fosse para a Comissão de Justiça e Redação, e que vocês pudessem fazer esse levante também, enquanto legislativo, né, para que a gente pudesse vir aqui e publicizar, porque eu acho que a educação, tudo que nós fazemos lá, não é de gaveta, não é algo de 4 paredes ou numa sala de ar-condicionado tomando decisão. A nossa diretriz, enquanto gestão pública, dessa pasta tão importante, é sempre publicizar, trabalhar coletivamente, e dessa diretriz, desse alinhamento conceitual, nasce tudo que vocês têm acompanhado aqui na nossa cidade, em especial dos últimos 2 anos, indo para o 3º ano, do meu retorno aqui na educação, e aí eu falo disso não para dar uma mudança de tempo, mas para dizer, né, que eu posso responder por aquilo que eu faço. E isso eu tenho total tranquilidade,
porque trabalho com um grupo muito competente, muito comprometido, que é a Rede Municipal de Hortolândia. Eu sempre digo a eles que é um prazer inenarrável servir a Hortolândia junto com eles. Aliás, vereador, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, com certeza, porque aqui nós temos uma historicidade muito rica, um potencial pedagógico muito rico. Hortolândia é uma das cidades referenciadas no cenário nacional em educação. Às vezes as pessoas estão tão dentro do dia a dia, da rotina, e não têm percepção da grandeza dessa rede. É uma rede com reconhecimento notório do Estado de São Paulo. Nós somos uma das 3 cidades que não fizemos adesão ao currículo paulista. E o Estado de São Paulo elogia a nossa posição, porque não é o fato de uma negação, mas a gente apresentar uma outra proposta curricular baseada nas nossas experiências, nos nossos localismos, nas nossas boas práticas, daquilo que se construiu historicamente na educação municipal. Tanto que eu estive com o secretário de Estado, Renato Feder, e ele, no primeiro contato comigo, ele falou assim: Hortolândia, vocês lá têm currículo próprio, né? Vocês, São Paulo e Guarulhos. Eu falei: sim, secretário. E ele falou assim: adorei a ideia, eu quero lá conhecer, porque não é a ideia de não fazer adesão não quer dizer que a gente tem uma negação, vereador. Pelo contrário, né, Donizete, a gente tem muitos elementos, muitos componentes. Lógico que a nossa referência maior é a BNCC, né? A Base Comum Nacional Curricular, mas a gente tem muitos componentes, elementos pedagógicos de aprendizagem alinhados com o currículo do governo do Estado. O fato da gente, talvez alguém possa dizer, mas por que então que vocês não fizeram adesão ao governo do Estado, no currículo São Paulo? Aí vem uma outra discussão que é embrionária. Eu tenho uma tendência de tudo que é muito formatado e que anula as experiências, eu acho que a gente perde uma riqueza incrível, singular. E no currículo São Paulo, eu vejo colegas, cidades que adotaram, é tudo na forma, vereadores. Põe na forma e faz, põe na forma e faz. E é isso, eu converso com professores, eu rodo esse país, não estou secretário de Hortolândia, mas tenho uma atividade fora que me permite falar de educação em vários lugares que eu vou, e as pessoas falam assim: é verdade, tira a beleza daquilo que os professores estão aí me vendo, sabe da profundidade que é o famoso, né, gente, chão de sala de aula, né, chão de escola. É ali que o organismo vivo, chamado escola, respira e experiencia as suas identidades, os seus fazeres, os seus aprenderes, né? Então, por que não a gente não recuperar isso dentro de uma rede de mais de 40 anos, são mais de 4 décadas. Tá bom. Desculpa cortar. Sim. Só para convidar o presidente da Câmara que pudesse tomar assento aqui na mesa com a gente, vereador Edivaldo. Quero cumprimentar aqui o presidente, vereador Edivaldo, presidente também que sempre apoia muito as nossas ações da educação, sempre atento, né, às nossas propostas, os nossos projetos. Então, vereador Edivaldo, obrigado também por nos conceder esse espaço aqui, tá bom? Eu estava dizendo que a nossa decisão de criar um sistema próprio, com um currículo próprio, parte dessa riqueza que se pede quando se põe na forma, de uma riqueza de boas práticas, de uma rede, como eu dizia há pouco, que já tem mais de 4 décadas, com muita coisa consolidada, com muita coisa construída. Para quem não é da educação, é fato, né, que essa minha fala pode gerar um ponto de interrogação. Mas então quer dizer, quem está fazendo certo é A ou B? Não tem um fazer certo, tem um fazer diferente. E esse fazer diferente, ele carrega muita singularidade. E quando eu estive secretário aqui dessa pasta em outro mandato, do nosso sempre querido e presente Ângelo Perugini, quando fui secretário dele de Educação no mandato dele de 2017, eu já tinha conversado muito com o Ângelo sobre isso, né? E naquele primeiro momento, ele estava retomando, né, a um mandato, e ele falou: Fernando, já vai levantando, vai criando um diagnóstico, e aí acabei saindo depois de um tempo, e retorno agora, nesse outro mandato que o Ângelo foi reeleito, para 2021, né? E aí, nessa conversa com ele, eu falei: prefeito, podemos resgatar aquele sonho?
Ele disse: Fernando, total apoio. Inclusive, vai ser o nosso maior projeto na área de educação, quando se fala em tratativa, em cenário institucional pedagógico. Foi, prefeito, então eu preciso disso, preciso daquilo, preciso trazer assessoria. A gente não pode só fazer um trabalho, né, que a Carrege tem total capacidade, mas eu preciso do olhar do especialista. E nós trouxemos o que há de melhor na educação pública no Brasil. Primeiro, que a assessoria contratada, técnica, foi de nada mais, né, nada menos, do que do professor que é reconhecido mundialmente, inclusive como criador da BNCC, né, Doni? Um dos pais da BNCC, que é o professor César Calegari, que veio fazer a nossa consultoria, toda a consolidação dos componentes, tratando por área, em cada fase da educação, educação infantil, toda a sua complexidade, seus eixos, seus encaminhamentos, seus componentes, né, que envolvem a sua aprendizagem. Tem muita gente que acha que a educação infantil, por não ter a escolaridade formal, né, ela não emerge essa necessidade. Pelo contrário, para nós aqui da educação de Hortolândia, a educação infantil é tesouro. É lá que a gente começa os processos embrionários de aprendizagem. Desde aquela criança, do berçário, profundidade, toque, convivência, relação de afetos, começa a andar, começa a perceber o mundo, começa a tocar nas coisas, e isso vale para tudo que envolve o perfil do aluno da educação pública. Isso tem a educação especial no meio, trabalhando em inclusão, tem as tratativas, né, que envolve o contexto desses alunos, a gente também leva em consideração. Então, esse padrão que tentam estabelecer o tempo todo na educação, para nós aqui na realidade de Hortolândia, era algo muito distante, porque anula, aniquila e tira as belezas de uma educação que sabe fazer educação como nós entendemos, né? E historicamente, com tudo aquilo que a ciência também da educação, porque a educação é uma ciência, não é achismo, né? Professor, uma formação tão colocada, tão vilipendiada em tempos atuais, né? Colocada em dúvida muitas vezes, e aí nessa pandemia, nas fases mais agudas, quem é pai e mãe sentiu a ausência do professor, e sentiu demais. Então essa coisa de homeschooling, educar o filho na própria casa, nem a Finlândia consegue fazer isso, gente. Ah, a Finlândia faz. Não, não faz, eu já fui na Finlândia, a Finlândia não faz isso. O método que a Finlândia usa é freiriano, é contextualização das experiências dos professores, dos alunos e das famílias. É diferente. Tanto que a cátedra da Finlândia se chama Paulo Freire. É a cátedra do país em política pública nacional. Então, aí há uma distorção do entendimento, né, enquanto uma área que emerge esses vários referenciais, enquanto ciência, enquanto uma área tão sensível, que trabalha com conhecimento. O vereador, nas suas iniciais aqui, colocou tão bem, e é por isso que nós estamos aqui, para publicizar isso. Eu até sugeri ao vereador, viu, presidente, e ele também, depois ele faria um encaminhamento, né, caso o senhor não pudesse vir, para hospedar o currículo aqui, no site da Câmara, e deixar ele aberto, público, para que quem tiver interesse, eu vou ler esse negócio aí, né, em qualquer área da sociedade civil, porque a Constituição Federal, ela deixa muito clara que é dever, né, da educação, uma composição entre Estado e família. Então não é dever só do Estado, também é dever da família. E nós sabemos, vocês que estão aí nos assistindo, também assistindo em casa, né? Mas vocês aqui do plenário, que são educadores, gestores, professores, quero saudar todos vocês aqui, supervisores, aqui nós temos, viu, vereadores? Eu estou vendo aqui, ó, nós temos, onde eu enxergo, porque eu estou só pedindo para Deus me revelar aqui, porque passou dos 40 e já não enxerga muito bem. Mas aqui nós temos, ó, diretor de unidade escolar, nós temos supervisor escolar, nós temos professores da educação básica, professor da educação infantil, nós temos coordenadores de área, coordenador de educação especial, coordenador de artes, várias áreas que compõem essa estrutura macro que é a educação municipal. Nós estamos indo nós já ganhamos agora um upgrade no MEC, não sei se todo mundo está sabendo disso,
porque isso é muito recente, o MEC ele mudou a categoria da educação de Hortolândia. A gente era considerado uma rede de médio pequeno porte. Do ano passado para cá, a gente passou a ser uma rede de médio grande porte, porque nós atingimos 60 unidades escolares, mais de 25 mil alunos, mais de 2.300 profissionais. É uma estrutura gigantesca, que tem sim muito problema, muito desafio, mas é para isso que nós estamos aqui. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Fernando, ser secretário de Educação e Saúde, vocês são tudo louco, né? É uma maluquice, é muita coisa, é dor de cabeça o tempo todo, mas esse é o servir. Quando alguns dos vereadores me colocam situações que aí eu respeito muito, porque eles estão no dia a dia da comunidade, eu não tenho nenhum estresse com isso, porque para mim é o meu servir. É a minha responsabilidade. Eu estou secretário justamente para isso, para fazer a gestão da educação, junto com o corpo de profissionais da educação municipal, e para enfrentar os problemas, enfrentar os desafios, enfrentar muitas vezes problemas crônicos que qualquer rede de educação tem. Escolas antigas, escolas de mais de 30 anos, prédios antigos. Se a nossa casa, que a gente mora todo dia, ela também envelhece, não envelhece, gente? Precisa de manutenção aqui. Lá, você imagina um prédio gigantesco, né? com várias estruturas dentro daquele mesmo ambiente. Mas esse é o nosso desafio. É enfrentar, achar alternativas, fazer gestão, buscar recurso, trabalhar com a vereança, buscar alternativa, aprovar projetos que a gente entende que é bom para a rede municipal. Eu só fiz essa leve e breve introdução para começar a minha fala, vereador. Só na leve e breve introdução, eu tenho um tempo rápido. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Na verdade, eu disse ao vereador e aos vereadores ali, o que nós estamos apresentando agora é uma mudança do projeto de lei que preconizava o sistema de educação de Hortolândia. O nosso último projeto, e não vou dizer último, porque é o primeiro, depois da emancipação, foi um projeto que o próprio Ângelo Perugini fez, de 2008, aprovado nessa casa, inclusive dos vereadores, só você, hein, Paulão? Só você estava aqui. 2008 o vereador não estava, né? Só o vereador Paulão, na época, já era vereador, né? Mas foi um ganho gigantesco para a cidade. Ah, mas o projeto de lei é uma página só, esse textinho faz toda essa diferença? Faz, porque ele dá resposta a uma regulação que eu preciso responder o tempo todo. Eu preciso responder para receber o per capita de cada um dos 25 mil alunos. Se é integral, eu tenho que justificar também o sistema de ensino. Ele serve para eu regularizar as minhas contas. Ele serve para eu instituir toda e qualquer política pública de educação. Ele serve também para que eu possa captar recursos junto a políticas federais e estaduais, porque se eu não tenho regulamentado, eu não consigo enquadrar projeto e programa. Então, o sistema de educação não é um texto só meramente. Por isso, vereador, que eu agradeço mais uma vez, reiteradamente, por essa audiência, né? Para a gente trazer isso nesse assunto, e esse é só um detalhe de um percurso longo ainda. Porque o que eu quero voltar aqui nessa casa, se vocês me permitirem, se eu estiver secretário, lógico, porque tenho consciência que estou e não sou, e sempre digo isso, porque quem acha que é, não é. E se estiver secretário, eu vou ter o prazer de vir aqui sempre que for, né, possível, ou convidado, ou convocado, porque essa é a casa que eu entendo que a gente consegue publicizar. Não é no executivo que eu publicizo a ação. Eu falava hoje para o prefeito isso, quero aqui cumprimentar meu prefeito, Zezé Gomes. O prefeito tem sido um parceiro importantíssimo, né? Não é porque ele tem a responsabilidade de toda a cidade, mas o Zezé é um prefeito que dialoga muito com a educação, se debruça sobre a educação. A gente teve muitos avanços aí na gestão do prefeito Zezé Gomes, e eu falava para isso hoje, que essa é a casa, o legislativo, onde a gente tem a possibilidade de mostrar, de desnudar a política pública, de fato como ela é, conceitualmente. Porque muita gente fala de política pública sem compreender conceito. Por isso que as políticas públicas, o vereador Regis, Carlão, Jonathan, Edivaldo e Paulão, vocês sabem tão bem, ou melhor do que eu, elas acabam se esvaziando ao longo do tempo, porque não há uma compreensão conceitual delas.
Aí vem o outro, muda. Quem ganhou a eleição agora? Vamos desconstruir tudo que o outro fez. Aí isso acontece. Acontece entre vocês aqui, vereadores, e acontece no executivo isso também. Quem que é o próximo agora? Muda toda a dinâmica, eu não quero mais nada do governo anterior. E a política pública tem que ser conceitual. E na educação, eu não abro mão que as coisas não sejam, que tem que ser conceitual. A Simone, lá na escola dela, tem que entender o que nós estamos falando. A professora lá na educação básica, de qualquer MF nossa, tem que entender o que nós estamos falando, porque é conceitual. Não é só um trabalho operacional tarefeiro. Então, essa mudança, né, de 2008 para cá, já são 15, 16 anos, né? É isso? 15 anos. 2008 para 2023, estou ruim de conta. Mas, enfim, 15 anos. Houve 16 anos, né? Houve muita mudança nessa estrutura. Porque a educação, ela não é estática. Nós saímos de 2008 de 37 escolas, e nós estamos com 60 agora. A rede cresceu, a cidade criou-se uma estrutura maior, né, urbana, é uma cidade que compreende uma tratativa territorial diferente, e a educação tem que acompanhar isso. Não dá para a gente pensar só a educação dentro de um modelo estático e padrão. Ela também tem que pulsar com o desenvolvimento. Então, essa mudança, a princípio, parece só textual, e não é textual. Ela contempla organicamente como se organiza o sistema de educação de Hortolândia, da cidade de Hortolândia, que não é só a rede municipal. Compreende as escolas privadas, as escolas de ordem estadual, a escola pública do Estado, as escolas federais, no nosso caso aqui nós temos o Instituto Federal, né? A Carolina Jango, lá, que é a nossa diretora lá. Enfim, ele compreende toda esse primeiro, esse segundo e esse terceiro setor. Primeiro, atividade pública, provedor de política pública, Estado, município, governo federal. O segundo, organizações ou empresas mesmo que atuam na educação. Nós temos aqui o IASP como referência e tantas outras boas escolas. Temos o Ângulo agora aqui na cidade. Fazem parte de um sistema, o SESI. Tudo isso, gente, é parte de um sistema de educação. Ah, mas por que vocês estão fazendo isso? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque esses mesmos sistemas, eles se migram muitas vezes. Eu tive uma reunião faz umas 2 semanas para compilar dados da pandemia, da fase mais aguda, isolamento, aquilo que todos nós somos sobreviventes, né, gente? Todos aqui, porque se a gente parar para pensar, é muito grave, né, o que aconteceu no mundo, mas do ano passado, de 2021, setembro, que nós retornamos à aula presencial, vereador. Passou 2022, nós tivemos um aumento de 28% de alunos, em fase de escolarização do Fundo 1, de 6 anos de idade a 10 anos de idade, que se pressupõe numa ordem certa, cronológica, entre primeiro ano até o 5º ano. Que saíram da rede particular, vereadores, e migraram para a rede pública. É um aumento. E os motivos são variados, desde a questão de renda tal, e também por achar que a escola pública em Hortolândia, às vezes também tem uma proposta melhor para o filho dela, ou para o filho dele. Então, tudo isso são elementos que precisam compor no sistema. Se você pegar a lei de 2008, você tem ela fácil aí, Renato? Eu guardei aqui, não, está aqui, ó. A lei de 2008, senhores, ó, ela é um caput só, não muda, ó. Ela é isso aqui, ela é essa primeira página. A nossa proposta agora, e não tem a ver com o quantitativo de folha, pelo contrário, é só uma organização melhor do território. O que compõe esse sistema, vou aqui rapidamente, vereador, eu sei que eu já extrapolei o tempo, e o senhor já me alertou, mas bem rapidamente, né? O que compõe? A Secretaria de Educação Municipal, de Ciência e Tecnologia, né? O Conselho Municipal de Educação, que nós temos aqui o Tiago, que é o nosso presidente do Conselho Municipal, o Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e de Valorização dos Profissionais, né? E os CACs, né? Que é também do próprio Fundeb.
O Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, ele faz parte agora da composição sistêmica, porque ele é primordial no acompanhamento. O CAI são mães ou pais de alunos também que acompanham o que nós ofertamos na alimentação escolar. Então, esse conselho tem uma responsabilidade muito grande na atuação do sistema de educação. O Conselho de Escolas, instituído por lei, que toda escola tem, né? E é super atuante, né? Gestores, professores. As unidades de educação infantil, né? Mantidas pelo Poder Público Municipal, no nosso caso, as EMEIs, né? E as EMEFs, que são as nossas escolas, né, de ensino do fundamental. Então, essa composição, ela está dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. As instituições de educação infantil da iniciativa privada, aí a gente não tem poder de regulação do Fundo 2, a gente só fica na educação infantil, nem Fundo 1, nem Fundo 2, a gente vai atuar na educação infantil, né, supervisão, enfim, acompanhamento. As unidades educacionais do ensino fundamental e de educação de jovens e adultos, da EJA, educação de jovens e adultos, mantidas pelo Poder Público Municipal, e aí inclui todas, né, as EMEFs, né, as escolas municipais de ensino fundamental, as EMEIFs, que são, né, tanto infantil como educação fundamental, e as EMEBs, né, que compõem todo esse circuito das escolas que atuam no ensino fundamental. O Observatório de Educação Ambiental Parque Escola, que vocês devem conhecer ainda pelo nome CREAP, lembra do CREAP? Agora chama Observatório, e isso tem uma estratégia de educação, vereadores, porque passa também a ter políticas públicas do meio ambiente, por isso que hoje a gestão é compartilhada do parque. O meio ambiente faz a gestão daquilo que lhe compete, que são as políticas de sustentabilidade, que envolve florestamento da cidade e tudo mais, e nós trabalhamos a parte educacional disso. Formação de professores, estação de vivência com alunos, fazer parte do sistema. O Centro de Formação dos Profissionais de Educação, o Paulo Freire. A supervisão educacional também faz parte do sistema, porque a supervisão ela também tem um poder regulatório, ela não é meramente um grupo de gestores pedagógicos, eles também fazem um acompanhamento de estrutura e infraestrutura da rede, e também um acompanhamento administrativo da rede. Então, tem que compor também o sistema de educação. E outros órgãos vinculados à área educacional, que vierem a ser criados, integrados, né, à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Do mais, é estrutural. É aquilo que está na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e o que, consubstancialmente, recomenda em todas as frentes e temáticas e componentes a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que essa sim a gente não abre mão, porque a BNCC, eu às vezes me surpreendo de conversar com profissionais que às vezes até são da educação, né, básica, que não compreende que a BNCC não tem obrigatoriedade. A BNCC são recomendações. O importante da obrigatoriedade no conceito é que a gente trabalha a nossa proposta levando em consideração esses eixos, esses componentes. Na educação infantil, Doni, o que nós precisamos saber da BNCC para compor a nossa proposta de educação? O que a gente não faz aqui é desvirtuar a BNCC. A gente entende que a BNCC foi um dos maiores ganhos que a educação pública do Brasil teve. Eu acho que já é de comum acordo dos profissionais de educação de todo o território. Porque hoje, vereador, se uma criança, e a gente recebe muito, porque Hortolândia é uma cidade do Brasil, ela recebe todos os brasileiros. E todo ano a gente recebe crianças de vários lugares do país, gente. Do Nordeste, de Minas, lá do Sul. A gente recebe crianças de todos os lugares aqui desse país. Então, a criança vem lá já num processo de escolaridade, segundo ano, está em fase de letramento, alfabetização. Ela já vem lá da cidade, lá no sertão, às vezes, vereador Enoque, lá no sertão. Ela já vem naquela cidade numa proposta de BNCC que não vai comprometer o aprendizado dela aqui. Nós já temos ali uma lógica de educação sendo cumprida, entendeu, gente? Essa é a diferença. Porque no passado, antes da BNCC, era cada um do seu jeito, no seu padrão, no seu formato. Aí eu recebi uma criança aqui,
de um outro estado, e o processo de aprendizado dela ou estava muito adiantado, ou estava muito atrasado, ou estava totalmente, gente, defasado. Crianças de 5º ano, vereador, a gente recebeu muito aqui na rede, os professores podem aí falar sobre isso, 5º ano que não fizeram formação na nossa rede, vieram de outros lugares que não sabia ainda ler direito e nem escrever. Olha que coisa impressionante, não tinha só a fase de alfabetização plena, que a gente constrói de 1º, 2º e 3º ano, no 5º ano com dificuldades graves, de leitura, de escrita. Isso é grave, gente. A BNCC, ela vem para solucionar isso. Então, nossa proposta, toda curricular, toda fundamentada, e dentro do sistema de educação, territorializar tudo que nós temos de educação para compor um sistema único e, a partir disso, a gente fundamentar e laboratoriar as experiências de educação. É essa a nossa proposta com esse sistema. E, a partir disso, com essa casa, a casa entendendo a proposta, achando execuível, compreendendo a importância, porque isso eu tenho que regulamentar no MEC, eu tenho que regulamentar no Conselho Estadual de Educação, eu tenho que regulamentar no Fundeb, eu tenho que regulamentar na Secretaria Nacional de Educação Básica, Secretaria Nacional de Educação Especial, Secretaria Nacional de Letramento. É toda uma composição regimental, documental, que a partir deste documento, Hortolândia passa a ser instituída no Sistema Nacional de Educação. Não sei se eu me alonguei demais, vereador Enoque. Muito obrigado pela sua presença, viu? O senhor falou só 30 e poucos minutos, rapidinho, eu sei que o tempo foi muito apertado, tal, né, irmão? Quero passar aqui ao presidente, para que ele possa também dar uma saudação. Obrigado, presidente. Boa noite a todas as mulheres, todas as educadoras, todas as profissionais da educação. Quero aqui, em nome da Nelly, quero saudar todos os servidores que se encontram aqui nessa casa. Quero saudar também o Tiago, do Conselho da Educação, nosso companheiro vereador Enoque, o nosso amigo Donizete também, que aqui se faz presente, o Renato, secretário adjunto de Educação. Quero parabenizá-la aqui ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, Paulo Pereira Filho, que convocou essa audiência para que a gente possa entender melhor o projeto de lei 15, 2023, do Executivo, e os demais vereadores dessa comissão também, que é o vereador Carlão, de Nova Europa, meu amigo Jonathan, e o Regis da Serralheria. Saúdo também o Fernando e agradeço por ter aceitado o convite para participar dessa audiência, para que a gente possa sair daqui sanado de todas as dúvidas que a gente tem desse projeto e entender um pouco mais sobre ele. Eu desejo a todos uma boa audiência. Peço perdão, eu vou ter que sair, daqui a pouco tem um outro compromisso, mas eu sei que vai estar conduzido em boas mãos aqui essa audiência. Obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço o seu esforço de vir até aqui na nossa audiência, extremamente importante a sua passada aqui como presidente do nosso Poder Legislativo. Obrigado, presidente. Secretários e a todos que nos ouvem, eu estou começando a receber questões aqui, secretário, e aí nós vamos fazendo aquela linha de que eu encaminho as questões, o senhor responde ou distribui a quem o senhor entender que deva fazê-lo. E se tiver no nosso meio alguém que queira fazer alguma questão, nós vamos dar o prazo máximo para alguém aqui. Queria pedir para uma das meninas verem um microfone, no máximo 3 minutos para fazer a pergunta, ok? Porque não dá para dar o microfone para que você defenda uma tese, é pergunta. E as respostas nós também vamos buscar fazê-la de maneira prática para que a gente possa ganhar tempo aqui. Secretário, eu, antes de abrir para as primeiras questões, dizer de que é extremamente importante ouvir você falar sobre algumas questões que despertam na gente uma ideia muito boa de estar aberto para ouvir as pessoas, para aprender com elas. Platão relata uma das frases paradoxal de Sócrates, dizendo que só sei que nada sei ou alguma coisa próximo disso. Se ao mesmo tempo ele demonstra estar aberto para o saber, e aí a sua área, a filosofia, de outro lado ele demonstra que tem algum conhecimento, quando reconhece tal fato. O que demonstra também, se nós caminharmos para o lado da Bíblia,
A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, quando as pessoas estão abertas para buscar, para discutir, alguma coisa boa sempre vai gerar. E é nisso que Hortolândia termina se destacando, não é? É verdade que Vossa Senhoria, ao assumir de volta a Secretaria de Educação e receber um passivo grande em algumas áreas, também na área estrutural, nós passamos a ter uma necessidade premente de coisas que estão aqui estourando. E quando você tem um governo que tem a longevidade que o nosso governo tem, na continuidade dada pelo prefeito Zezé, é evidente que cobranças acontecem. Não é? E eu acho que o fato de não fugir dessas cobranças, estar aberto para esse debate é extremamente importante. Nós vivemos um momento na sociedade onde a palavra, às vezes, ela perde um pouco ou quase todo o seu sentido correto, literal. Por exemplo, quando eu digo que alguém é ignorante em algum assunto, eu não estou ofendendo essa pessoa, eu estou dizendo que lhe falta conhecimento naquela área. Mas quem recebe essa fala nem sempre assim entende, se ofende, porque leva um peso do qual a palavra só está expressando uma falta de conhecimento. Eu sou ignorante em inúmeras áreas. Eu preciso aprender em inúmeras áreas. Na verdade, só sei menos do que Sócrates, que já sabia alguma coisa. Agora, é importante que, ao discutir isso, não é, a palavra ela tenha essa clareza do entendimento literal do que nós estamos querendo dizer. E aí nós entramos em algumas questões que foi o que despertou a questão na Comissão de Justiça e Redação. Por exemplo, quando eu falo de exercício da criticidade, não é? Quando eu ouço a palavra crítica, ela de alguma maneira, quando você fala, uso essa palavra, alguém sempre reage de maneira a querer repelir, porque na prática ninguém gosta de ser muito criticado. Mas o exercício da criticidade é um termo técnico que ele traz uma outra ideia, que não é uma crítica pela crítica no ponto de vista direto, assim como o conceito que está na lei estético. Quando você fala de estético, você está falando sobre o belo, né? A ideia de beleza, mas isso aplicado na educação. Então, eu gostaria de abrir com essas duas questões sobre esses termos, né, técnicos, sobre criticidade e sobre estético, voltado a essa ideia do projeto da educação. Quero agradecer a presença do vereador Clodoaldo, que aqui conosco está. Vereador Clodoaldo, por uma saudação a todos que estão participando conosco aqui e na TV Câmara, por favor. Boa noite, vereador Paulo. Cumprimento também todos os vereadores, o secretário Fernando, todos os funcionários, representantes da educação e todos que nos acompanham. Desejo uma excelente audiência pública e espero que possamos fazer um bom debate nesta noite. Obrigado. Obrigado, vereador Clodoaldo. Vereador Orlando, por uma saudação também, por favor. Paulão, vereador, dou os parabéns a você, essa reunião que nós estamos fazendo, a todos os vereadores, ao Fernando, secretário de Educação, e a todos os funcionários e a todos os presentes aí. Uma boa reunião para nós. Obrigado, querido. Nós para vocês dois que chegaram agora e para quem está nos assistindo e entrou também no decorrer da fala do secretário Fernando, você pode nos mandar a pergunta pela TV Câmara, que nós aqui faremos a leitura. Eu só queria colocar uma parte, porque começou a chegar perguntas sobre outras coisas aqui ligadas à educação, mas o foco é essa questão em pauta. Nós podemos até combinar depois com o Fernando, num outro momento, para debater questões mais amplas, né? Como, por exemplo, a questão da lei que estão discutindo aqui, da questão do psicólogo e da assistente social nas escolas, a questão do plano do magistério para os professores. Maravilhoso, mas nós podemos marcar uma outra audiência para fazer um debate um pouco mais amplo sobre esses temas. Mas hoje a audiência pública precisa ser sobre o projeto de lei, nós não podemos sair dele, porque aí senão nós ferimos o regimento que estabelece essa regra, ok? Fernando. Tá, vereador, obrigado. Vereador Orlando, Clodoaldo, obrigado pela presença de vocês. Vocês também têm um trabalho muito próximo com a gente da educação.
Clodoaldo tem uma atividade longa com a gente também, na inclusão, educação especial. O Orlando sempre também trazendo, né, propostas, com o seu olhar também de vereador. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Eu poderia, vereador, só aproveitando, e o senhor colocou assim, que a gente se ater a esta pauta específico, para não fugir do regimento, mas eu estou à disposição em qualquer momento para qualquer tipo de debate, qualquer um. Qualquer plenária, qualquer audiência pública, de categoria, plano de carreira, seja o que for, porque eu tenho toda a tranquilidade e entendimento da necessidade desses pleitos, tá bom? Com relação à criticidade e à questão estética, são dois eixos fundamentais, né, em especial na formação humana do aluno, do estudante, né? A gente tem como base, não só os referenciais das boas práticas que consolidamos aqui, uma educação humanizada, uma educação que faz com que a criança já, nos seus anos, né, na sua primeira infância, se compreenda no meio, vive e não viva do meio, viver no meio e não viver do meio, e compreender essa diversidade que é o outro. A cor da pele é diferente, a religião é diferente, costumes, hábitos diferentes, e saber também que aquele lugar chamado escola é o ambiente para esse reconhecimento, mas reconhecimento com dignidade, com respeito, né? Se compreendendo também como continuidade e se compreendendo também como o outro de alguém. A criticidade, ela envolve justamente essa percepção através da aprendizagem. A criança, enquanto no seu processo formativo, mesmo no letramento, uva, exemplo categórico freiriano, uva, não basta saber escrever a palavra uva, U-V-A, tem que saber quem produziu, como é feito, tem história, tem gente que trabalha com isso, tem famílias que vivem disso. Então, essa criticidade de compreender o conhecimento também dentro de uma reflexão para a vida, isso é importantíssimo. Vai esse ano, agora em julho, nós vamos ter uma reunião de todos os secretários de educação, só município. São vários ciclos com o MEC, porque há uma proposta de se mudar a avaliação do IDEB, porque o IDEB faz só a avaliação de letramento e raciocínio lógico, matemática, português, e fica muito no instrucionismo, para avaliar também as habilidades humanas dessa criança, para ele saber se comportar numa relação do desigual, do diferente, saber contra-argumentar, também saber defender o que ela acredita. Por isso que a criticidade, ela é um componente de aprendizado que humaniza o aprendizado, que humaniza o conhecimento. Então, a gente não quer falar sobre partido político, não é nada disso. É a criança ter uma relação com o seu letramento, com o seu processo de alfabetização, com a sua aprendizagem, para que ela reflita sobre aquilo com a vida, com o tempo e com as coisas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Se tivesse mais tempo, a gente esgotaria esses temas, porque a educação é uma coisa que a gente gosta de conceito. E a criticidade, eu não quero ser leviano e irresponsável, porque ela tem uma categorização, né, Donizete, enorme de referências científicas na educação. Eu citei aqui uma, mas tem várias, né, porque é uma dos eixos da BNCC mais trabalhado no critério de formação humana. Do conceito de estética, a gente também trabalha essa questão, talvez grega, filosófico, do belo também, mas de reconhecer o estético como um elemento de conviviabilidade. São estações de vivência que proporcionam no aprendizado da criança, ela lidar com esses cenários que habitam o seu processo de aprendizado, né? Então, essa coisa da estética não está atrelado ao mundo aparente, o aparente do aparente. Ela tem uma reflexão, né, de aprendizagem, que a criança se percebe também, né, o aluno, o nosso estudante, ele se percebe como protagonista daquilo. Há uma beleza em ser o que se é. Há uma beleza em ser branco, em ser preto, em ser japonês. Há uma beleza em gostar de rosa, de azul, de amarelo. Há uma beleza de se viver esse diverso, de compreender o que é diverso, desde que a dignidade esteja protegida. Então, é o estético dentro de uma plenitude
do humano. Um estético que não é balizado, referenciado por uma ordem econômica, que diz que você só é se você tiver isso ou aquilo. Uma ordem econômica, através de uma lógica perversa de exclusão, que define o tempo todo quem é e quem não é. Então, uma educação pública que possibilite esse aluno, desde o seu primeiro processo de aprendizado, aprendizagem, lá na educação infantil ainda, lá no estágio 1, estágio 2, brincando, correndo, entender que há belezas na sua coletividade, e com ela ele aprender a respeitar, a aprender alteridade, solidariedade, aprender valores fundamentais de civilidade, que eu acho que é um dos grandes desafios que a educação tem. Bom, as duas questões que chegaram aqui, tem outras aqui, mas que também estão associadas a outros temas. Eu queria pedir perdão a quem está mandando questões fora do tema, e aí é uma questão regimental mesmo. Eu me comprometo em chamar uma audiência pública. Vocês perceberam que o Fernando gosta de falar e não tem jeito, isso não vai mudar. Então, vamos chamar uma outra audiência para discutir outras questões. E aí eu posso pautar, ao invés de ser uma audiência pública, vamos chamar um Câmara em Debate, porque aí o Câmara em Debate nós podemos abordar vários temas na mesma noite, mas a audiência precisa ser específica para aquilo que ela foi chamada, e eu não posso desvirtuar, porque aí senão eu cometo aqui uma grave atentado ao nosso regimento. Como legislador, não poderei fazê-lo. Queria abrir aí para os nossos vereadores. Alguém tem alguma questão a ser levantada? A plenária, o público presente, alguém quer fazer alguma questão? Por gentileza, microfone lá no meio, Márcia. Só me diga o seu nome, por gentileza, e faça o seu questionamento, e para quem? Meu nome é Lucilane, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino. Não é um questionamento, é um apelo para que aprovem essa lei, porque a nossa lei do Sistema Municipal de Ensino, Fernando, corrigindo você, é de 2006. E de lá para cá nós tivemos muitas mudanças. E nós temos um prazo junto à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação para a apresentação do nosso currículo aprovado e a regulamentação do nosso sistema. Então, é um apelo que eu faço. Muito obrigada. Agradeço a sua fala, professora, e dizer que o fato de debatermos sobre a lei não pressupõe nenhuma posição contrária a ela, muito pelo contrário. O que nós fazemos, quiçá pudéssemos debater todas as leis na Câmara de maneira aberta à população, como estamos fazendo com essa, como fizemos com a taxa do lixo e como já foram feitas em outras leis, porque penso que é nosso papel levar a conhecimento. Nós representamos aqui, os vereadores, segmentos da nossa população. Então, debater isso não pressupõe que tenhamos nada contra. Às vezes estamos fazendo para ter entendimento claro, para quando pudermos ser questionados por aquelas pessoas que representamos, nós tenhamos conhecimento claro e profundo para responder do porquê votamos contra ou a favor de determinada lei. Então, sabendo que existe um prazo, por isso a audiência foi chamada de maneira rápida. Sabemos que o projeto ele é um projeto com pedido de urgência do prefeito municipal e será votado por essa Câmara, não tenho dúvida nenhuma, mas a audiência pública ela se fez necessária para que a gente pudesse fazer esse exercício que, ao meu entendimento, e também do secretário Fernando, pelo que disse, é de importância ímpar. Quem mais? Presidente. Enoque. Eu observei bem a fala do Fernando, quando ele falou migração. Qual é a relação dessa migração de um aluno que vem lá do Maranhão, que chega aqui, né, totalmente diferente a parte curricular, que chega na IMEF, na IMEI e nas EMEBs? O vereador, é justamente o que eu estava tentando aqui, é que o tempo é muito curto e essas discussões são boas, né? Para a gente referenciar. Não é que eu gosto de falar, não, vereador, eu tenho que falar, é diferente. E esses espaços são importantes para isso, né? Não é gostar de falar, eu tenho o que falar, é diferente. E com relação à BNCC, é justamente para garantir essa desigualdade. Porque a gente sabe, o senhor sabe disso, o senhor já viveu esse problema, dessa disparidade. E o que oportuniza condições de igualdade é a educação. Ela que vai proporcionar o acesso às redes materiais, seja elas quais forem. Mas, em especial, é proteger essa rede de conhecimento. Que uma criança com 10 anos de idade,
seja inadmissível essa criança não saber ler e escrever, não saber fazer uma conta, não saber não ter uma compreensão textual. Isso não pode acontecer mais no Brasil. Então, é justamente isso que a gente quer proteger aqui na nossa municipalidade e acreditamos que a BNCC ela é o caminho para isso. Que as redes de educação de todo o Brasil possam, sim, aderir à BNCC, a tudo que ela preconiza dentro da sua estrutura pedagógica de aprendizagem, mas também colocar os seus localismos, as suas belezas, que só o território de educação tem. Perfeito, secretário, pelo amor de Deus, só para correção aqui, quando digo que o senhor gosta de falar, pressupõe que o senhor ama a educação e toda oportunidade que o senhor tem, o senhor gosta de expressar as suas opiniões a respeito da educação. Quando digo gostar de falar, não estou dizendo que o senhor fala demais, porque quem fala demais, segundo a minha avó, dá bom dia a cavalo, e o senhor não me parece a pessoa a dar bom dia a cavalo por aí, mas gosta de falar porque sabe o que está falando e tem o que falar. E acho que o senhor entendeu isso de maneira muito clara. Desnecessário é eu ficar aqui tentando agora levá-lo a esse entendimento. Mais alguma questão? Plenário, não? Oi, vereador Clodoaldo. Secretário, mais uma vez, boa noite a todos. Eu confesso que eu não consegui ler da forma que eu deveria a Lei 15 de 2023. Nosso presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulão. Mas eu gostaria de fazer um questionamento, até mesmo mediante aos fatos recentes que aconteceram, né? Até, na verdade, preparei um requerimento, secretário, para a próxima sessão de segunda-feira. Se a lei contempla, em algum momento, algum ponto relacionado à implantação de algum protocolo de enfrentamento de atentados violentos ou homicidas nas escolas do município, ou temas correlatados, né? E aí, também eu questiono se seria possível a nomeação de um grupo tecnicamente capaz de discutir temas, né, como esses na cidade. Então, não sei se tem algum artigo, alguma parte da lei que trata algo nesse sentido. Na verdade, vereador, o próprio sistema, ele é uma composição de políticas da própria educação. Ela pode ser provida por conselhos ou mesmo por uma política pública executada pelo Executivo, que no caso é a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Toda vez que tem um fato desse triste e lamentável, esse episódio que aconteceu recentemente, né, que nos impactou tanto, né, nós estamos de luto, né, gente? A educação está de luto. Se a gente for para o aspecto só de compreender o fato diante de um problema da escola, a gente vai criar outro problema, porque isso é resultado de uma sociedade que fora dos muros também não compreende a escola. Então é uma outra coisa. Hoje já chegou um monte de gente lá querendo colocar detetor de metal, um monte de coisa. Escola não é presídio. Escola não é presídio. Não é presídio. Nós não podemos ir para esse caminho. A escola, ela é um ambiente justamente para a gente trabalhar num próximo mundo adulto, porque o nosso, e eu me incluo nisso, o nosso mundo adulto não deu certo por algum motivo. Se nós estamos em pleno século XXI, falando ainda de respeito, solidariedade, respeito à diversidade, contra o racismo, falando sobre discriminação racial, é porque nós não demos certo. Não é possível, ainda não deu certo. Então, que essas gerações, com um currículo humanizado, com uma proposta de pertencimento, de alteridade, que ela possa formar um novo mundo adulto. Com relação especificamente, não vou fugir do que o senhor me perguntou, nós temos também as comissões, não só as comissões dentro da secretaria, como nós temos um programa de enfrentamento a essas situações, que há muito tempo já vem sendo gerido intersetorialmente. Educação, assistência social, que aqui em Hortolândia se chama inclusão, saúde, meio ambiente, esporte e cultura, são ações intersetoriais para a gente trabalhar esses aspectos fundamentais de proteger essa integridade física, emocional da criança e do nosso adolescente. Perfeito. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Por favor, ali no meio. Fernando, enquanto leva um microfone para ela, cadê o microfone? Chegou aí? Chegou. Diga lá.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria, na verdade, de fazer um elogio a essa iniciativa, a esse projeto de lei, porque ele coloca dentro da estrutura diversos órgãos que já existiam e não faziam parte na própria lei, então dá legitimidade para esses órgãos. E, inclusive, é um dos projetos que é prioridade do governo, que é zerar a fila de creches no município. Ele legitima a participação de organizações sociais, OSC também, e vai ajudar o município a pôr fim a essa demanda que é pujante e necessária. Então, na verdade, não é uma pergunta, mas é um parabéns. Agradeço a sua intervenção. Muito obrigado. Mais alguém? Por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fábia. Estou representante dos professores no Conselho Municipal de Educação. Quero agradecer ao secretário pela iniciativa, né, da implantação do currículo e convidar o Paulo, né, o vereador Paulo, para fazer proporcionar esse debate para que nós possamos, junto com o secretário, estar aí vendo essas questões de plano de carreira, né, que o senhor falou tão aí importante para nós, né, para que a gente se sinta valorizado e não saia do município, né, profissionais tão excelentes que estamos aqui. E também comungo da sua fala, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua intervenção. Dizer também que o Fernando já caminha nessa questão do currículo, já está muito à frente. Não vamos entrar nesse mérito porque é um outro momento, mas já tivemos reunião no ano passado, já se tem um trabalho bem lá na frente, e aí vamos, na Câmara em Debate sobre Educação, nós vamos aportar esse assunto. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Não? Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido para quando falamos que escola não é presídio. Vamos trocar o sino lá, a campainha, o troço lá que aperta quando as aulas, o intervalo das aulas, o sinal. Pelo amor de Deus, eu estava numa escola esses dias, a hora que apertou, eu falei assim, peraí, eu estou numa fábrica, estou num presídio, onde é que eu estou? Não, é verdade. Eu acho que essa questão do som, eu não sou da área, você sabe disso, mas eu acho que essa questão do som, ela diz muita coisa de repente, sabe? Vamos deixar o pessoal que é da área, mas essa questão do sinal dentro das escolas é uma coisa que me pegou, e isso é da minha época ainda, bom, você sabe disso, não estou falando nada do que não é, mas amém, só para colocar isso registrado. Bom, ninguém mais... intervenção, eu queria fazer um agradecimento a cada um dos vereadores que estão aqui conosco, Carlão, vereador Jonathan e vereador Regis, que comigo compõem a Comissão de Justiça e Redação, talvez a comissão mais importante da Câmara, não pela nossa presença, mas pela responsabilidade que ela tem, né, jurídica e de legalidade do processo. Agradecer a presença do vereador Clodoaldo e do vereador Enoque, que fazem parte do debate do Poder Legislativo, a pessoa do Tiago, a pessoa do Donizete, o nosso co-secretário Renato, a todas as professoras, educadores de uma maneira geral, diretoras que estão aqui, supervisoras, aos funcionários da Câmara. E Fernando, agradecer a você, porque as pessoas, elas têm uma mania de tentar colocar umas contra as outras. Eu me considero uma pessoa que tenho posições muito claras sobre a minha forma de enxergar o mundo e não gosto de ficar fechado dentro de uma panela. Eu sou isso ou sou aquilo. Eu sou eu. E eu gosto de ser assim. E essa Câmara, ela tem posições divergentes, e eu penso que a divergência, ela nos faz crescer, nos faz avançar, a divergência não nos diminui, e acho que o debate lado a lado, frente a frente, ele é sincero, e ele é proveitoso na busca de construir uma sociedade cada vez melhor, do que ficarmos falando pelas costas e não apresentarmos solução, apenas uma crítica a pessoas querendo estar ou tomar ou puxar o tapete daquela pessoa da onde ela está, que lá chegou com certeza por alguma qualidade que aquela pessoa tem, porque senão ali não tinha chegado e não permaneceria. Você está secretário, nós estamos vereadores, e a cada 4 anos passamos pelo crivo das urnas para dizer se continuamos ou não. A Câmara Municipal, ela reconheceu o último livro que você escreveu, nós reconhecemos
a importância de ter um secretário com a envergadura que você tem. E eu queria convidar a Dani, pedir para você ir ali à frente, chamar os vereadores, para a gente entregar uma moção que nós fizemos reconhecendo, né, o último livro que você escreveu, que nos honra à frente da Secretaria de Educação da nossa cidade. Cabeça, deixa o Fernando, só para ele poder vir fazer também a saudação. Vereador, isso me quebrou as pernas, né? Fiquei emocionado aqui. Obrigado pelo reconhecimento. O senhor sempre, e não é a primeira vez, né? Quando a gente tem algum debate, sempre tem esse respeito, essa isonomia mesmo, né? Da gente poder falar com posicionamentos até às vezes muito distantes, divergentes, mas não, que nada fira, né? Como o senhor mesmo disse, o respeito, a dignidade, as nossas diferenças, elas têm que nos engrandecer e não nos diminuir, né? Então eu fico muito grato por essa oportunidade de poder vir aqui falar da educação municipal, que eu tenho muito orgulho de toda essa rede, muito orgulho de poder servir essa rede municipal, junto com todo esse corpo gestor, todos os nossos diretores de escola, assistentes de direção, coordenadores pedagógicos, professores, educadores infantis, o povo da manutenção, que é um povo que trabalha muito, o pessoal os profissionais da área meio administrativo, todos vocês, da alimentação escolar, todos vocês se compõem esse organismo vivo que é a escola. Eu sei que não é, o senhor já disse várias vezes, não é o regimento, né? Não está nesse regimento, mas a professora que falou sobre aí, representante dos professores no Fundeb, do Conselho. Posso dar uma boa notícia, vereador? Pode. Eu acho que a minha avó dizia que bênção a gente tem que compartilhar, senão dá azar. Então, assim, o prefeito municipal, Zezé Gomes, determinou na semana passada uma autorização para a administração junto com a educação, para que a gente contrate, o Renato já andou 90%, uma assessoria para diagnosticar o nosso plano de carreira do magistério da cidade de Hortolândia, tá? Isso é o primeiro grande passo, porque com essa assessoria nós vamos ter a dimensão dessa rede, e o que nós entendemos que essa rede tem de direitos, e direitos históricos. E a professora falou uma coisa ali que é muito verdade. Nós estamos perdendo professores qualificados para outras redes da região. Hoje mesmo eu falei com uma, falou: secretário, eu amo Hortolândia, mas eu precisava nesse momento elevar a minha renda, e aqui eu não tenho um plano, e ela está certa, e eu me ponho como um ator desse processo, que me preocupo com isso. Então nós vamos começar com esse diagnóstico, já temos as comissões montadas, já começamos no ano passado, como disse bem o vereador, e este ano nós vamos fazer todas as plenárias, para a gente elaborar uma proposta execuível, responsável, humanizante, e que valorize todo profissional de educação do município de Hortolândia. Muito obrigado a todos, gente. Isso merece uma salva de palmas. Presidente, alô. Presidente, Oi. Com a palavra, presidente. Oi. Fernando, quero aqui encerrar também já a minha fala sobre o tema que discutimos aqui hoje. Eu acho que isso foi muito importante, trouxe muita transparência e também sanou muitas dúvidas que nós tínhamos aqui, né, no processo aqui de aprovação desse projeto. E queria parabenizar o nosso prefeito aqui, aproveitar,
não poderia deixar de parabenizar, porque o Zezé é um prefeito que, eu sempre falo, ele dá total autonomia para todos os secretários poderem desenvolver o seu trabalho. Isso a gente acompanha no dia a dia, pelo trabalho que tem sido feito na educação, por tudo que a gente tem conquistado aqui na nossa rede de ensino municipal. Então, parabenizar o nosso prefeito e deixar aqui já para o nosso presidente aqui, para essa casa aqui, para que nós possamos convocar, presidente, uma Câmara em debate, para que a gente possa debater mais alguns assuntos, esclarecer algumas dúvidas, como algumas pessoas nos trouxeram aqui, mas como hoje não era o dia para a gente debater demais assuntos que não fosse relacionado ao projeto aqui discutido, para que nós possamos estar debatendo. Eu acho que isso é muito importante, deveríamos, acho que até fazer isso mais vezes, não com o intuito de ter alguma desconfiança, mas para a gente poder trazer ideias, debater ideias. Perfeito. E isso é muito importante para o processo de desenvolvimento do nosso município. Então, deixo aqui, encerro a minha fala, agradecendo cada um aí dos professores da rede pública aí, da nossa cidade, que hoje é uma sexta-feira e a casa está cheia. Eu achei isso muito bacana, sensacional. Eu não imaginaria que a gente teria a presença de tantas pessoas para esse debate hoje. Então, um grande abraço a todos vocês e uma ótima noite. Obrigado, Jonathan. Agradeço a você e a todos os demais vereadores, a todos. Agradecer a vocês, educadores, professoras, mestres, todos que estão aqui, dizer que há um reconhecimento do trabalho que vocês fazem, que não é pelo salário, que é um dom, uma dádiva de Deus, o que vocês fazem, a responsabilidade monumental que vocês têm, porque as nossas crianças passam, todas elas, por algumas de vocês, e aprendem com vocês, e vocês são referências para as nossas crianças. Então, assim, muito obrigado. O Poder Legislativo da nossa cidade reconhece. O Fernando já deixou claro aqui a posição do prefeito Zezé, a própria posição do secretário dessa casa. A hora que chegar aqui vai ser votado claramente, porque nós queremos reconhecer, parar de perder profissionais da qualidade que nós temos em função de uma situação de receita que nós sabemos que hoje em dia você precisa ter para sustentar suas famílias. Entendemos isso, mas estamos trabalhando na correção, o governo está trabalhando nessa correção e o Poder Legislativo trabalha também para garantir isso. Muito obrigado a vocês. Queria pedir aquelas pessoas que quisessem, pedir para o Fernando ficar aqui, os vereadores, se vocês quiserem vir aqui, só para a gente fazer uma foto e registrar e deixar nos anais dessa casa a participação de todos aqueles que quiserem sair nessa foto da nossa audiência pública sobre a Lei 15, ok? Deus abençoe a todos.